Neste vídeo abordaremos alguns conceitos de criptografia, simétrica e assimétrica, e hashing com bcrypt. Na parte prática, o funcionamento do JWT, bcrypt e criptografia simétrica, com algoritmos RSA de forma prática. Falando em criptografia, nós temos dois tipos básicos, que é a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Ambos envolvem o uso de chaves, né? De uma chave que seria usada para criptografar e desencriptografar. Mas o funcionamento das chaves é um pouquinho diferente em cada uma delas. Na criptografia simétrica, temos uma chave que é utilizada para criptografar um determinado dado, e essa chave é fornecida a um terceiro para que ele também consiga fazer a desencriptação desse dado. Então nós temos uma chave só, que é usada tanto para criptografar como para descriptografar, e nós temos a passagem dessa chave por meios não tão seguros, né, como e-mail, mensagens e outros. Então essa chave fica de certa forma exposta, o que é um problema caso haja interceptação da chave, por consequência também tem-se acesso aos dados. Uma forma mais segura, então, seria a criptografia assimétrica, onde nós temos uma chave pública que é vinculada a uma chave privada. Essa chave pública, ela pode ser passada para outras pessoas realizarem a criptografia para aquela chave pública, e com isso somente o portador da chave privada, que é vinculada à chave pública, consegue desencriptar a mensagem. Um exemplo seria a pessoa A que quer transferir uma mensagem criptografada para a pessoa B. A pessoa A, de posse da chave pública da pessoa B, faz a criptografia e envia. Somente a pessoa B, com a sua chave privada, que é correlacionada à chave pública, pode realizar a desencriptação. As chaves públicas são de conhecimento geral, enquanto a chave privada fica restrita à pessoa. Então é com base nisso que se dá a segurança da criptografia assimétrica. Somente o proprietário da chave privada, que está vinculada a uma chave pública, ao qual a mensagem foi originalmente criptografada, pode fazer a desencriptação do dado. Então fica restrito à pessoa que possui aquela chave privada. Com base no que foi mostrado até o momento, agora a gente vai explicar o que de fato acontece na prática. E nesse exemplo a gente vai usar um servidor baseado na nossa aplicação. Dentro desse servidor a gente cria uma chave. E dessa mesma chave a gente pode extrair uma chave pública. No caso, lá dentro do servidor vai ter as duas chaves. Essas duas chaves elas são interligadas entre si, elas têm uma relação, mas só o servidor possui a chave privada e a chave pública ele manda para qualquer requisição que seja feita a esse servidor. E nesse caso aqui, quem está fazendo a requisição seria um navegador qualquer. E o que ele faz? O navegador quer se comunicar com o servidor. E é por isso que o servidor envia para ele uma chave pública. Essa chave pública o navegador vai usar para criptografar arquivos, dados, enfim. Porque para ele se comunicar com o servidor, ele precisa mandar mensagens criptografadas. E ele vai fazer isso usando a chave pública que esse servidor forneceu. Então, o que acontece? O navegador envia de volta o arquivo criptografado com a chave que ele recebeu. E lá dentro, o servidor vai receber esse arquivo e vai descriptografar ele com a sua chave privada. Depois de ter descriptografado o arquivo, ele pode fazer o que ele bem entender, nesse caso, guardando ou salvando no banco de dados. Falar um pouco então sobre bcrypt. Ele serve basicamente para esconder senhas, né, criadas pelos usuários em forma de texto puro, em dados indecifráveis. Ele utiliza algoritmo hash para fazer isso. O algoritmo hash, então, ele funciona, né, através da aplicação de algoritmos matemáticos que modificam qualquer bloco de dados em caracteres de comprimentos fixos, transformando-os em hashes. Esse tipo de dado, né, ele pode ter muita vulnerabilidade para ataques de dicionário, onde é utilizada a força bruta. Daí vem um dos grandes diferenciais do bcrypt, que é possuir o salt. O salt é uma das vantagens do bcrypt, porque ele apresenta e acrescenta aleatoriedade na sequência de caracteres da senha. Então ele vai proteger os resultados criptográficos de uma maneira mais complexa
aumentando a segurança contra ataques de força bruta, como por exemplo o Rainbow Tables, ou seja, o hash ele sempre será diferente, mesmo que a senha seja igual. Entrando na parte prática do Bcrypt, vamos ver como é utilizado na web. No contexto de criar um usuário através do navegador, o browser citado envia as informações do usuário para o servidor. O servidor que recebeu o usuário escolhe um valor para o salt e encripta, utilizando o Bcrypt com o salt, as informações pertinentes para a segurança do usuário, como por exemplo sua senha, tendo como resultado uma hash para comparação. No contexto de login, o browser manda as informações necessárias para criar uma sessão. O servidor, por sua vez, recebe as informações de login, busca do banco de dados as informações de usuário para verificar a autenticidade, como o e-mail e a hash do password criado anteriormente, e também o salt. Assim, podendo comparar a hash da senha fornecida pelo browser com a hash que foi guardada no banco de dados. Caso a operação não seja de login, mas que envolva guardar algo no banco, com a comparação de senhas do Bcrypt retornando positiva, o servidor poderá com mais segurança efetuar esta operação. Token JWT, os JSON Web Tokens. O JWT é um padrão RFC 7519 de mercado, que define como transmitir e armazenar objetos JSON de forma compacta e segura entre as diferentes aplicações. Os dados nele contidos podem ser validados a qualquer momento, pois o token é assinado digitalmente. E ele pode ser usado para conceder autorização de acesso, ou seja, depois que o usuário, uma aplicação, se conectar com o back-end, ele vai receber esse token e vai garantir a conexão dele durante toda a sessão, pois os dados transmitidos entre as partes são assinados digitalmente através do token, garantindo a validação dos mesmos, sendo assim uma ótima forma de transmitir informações. E agora a gente vai representar todo o fluxo da passagem desse token. Com esse exemplo aqui, nós também temos um navegador e um servidor. O navegador faz uma requisição a esse servidor, onde o usuário vai informar seu login, sua senha, vai enviar para o servidor vai pegar esses dados, vai consultar no banco de dados e, se ele encontrar esse usuário lá dentro, vai autenticar esse usuário e vai gerar um JSON Web Token para ele, devolvendo esse JSON Web Token para o navegador, junto com a sessão para ele se manter conectado com esse banco de dados e trocar suas informações. Então, esse aqui é o serviço que roda no back-end, no servidor. Aqui nós usamos o Node.js para fazer o papel de serviço. E nós usamos para a criptografia uma biblioteca chamada Node.RSA, onde nós baixamos ela pelo NPM. Então, aqui nós fizemos uma função onde a gente cria uma chave RSA com 1024 bytes e nós exportamos uma chave privada e uma chave pública no formato SPKI. Esse aqui é um formato para gerar chaves públicas. Então, no browser a gente consegue ter acesso somente a esse tipo de chave para criptografar alguma coisa. Então, por isso que adotamos esse formato aqui. Nesse exemplo, onde nós estamos fazendo o serviço, nós temos uma função de decriptar. Essa função aqui, ela verifica se tem uma mensagem, que no caso é uma mensagem criptografada por uma chave pública. Aqui a gente recupera, cria o objeto a partir da chave privada, recuperando ela. Aqui nós decriptamos a mensagem, pegamos de volta o valor original, a string original, aceitando o formato UTF-8. Depois retornamos essa mensagem decriptada. Para fins de exemplo, para que fique mais tangível, nós temos dois controllers, ou duas controllers. Com a função de login, onde nós temos aqui o Express rodando, onde ele pega o e-mail e o password encriptado, busca através do e-mail o usuário, e caso ele encontre,
ele chama aquela função de descriptografar o password, tá? Depois, ele vem aqui e usa essa função que é o check password. Nela, a gente tem uma função com o bcrypt para fazer a comparação. Aí o bcrypt aqui pega essa função e o bcrypt aqui, ele pega a string original de password, mais a hash que foi produzida antes por ele. E aí ele faz a comparação, verifica se os dois passwords, se as duas hashes, elas batem. Se for positivo, ele retorna true, se não falso. Caso retorne falso, ele retorna para o front-end ou outro serviço que consumiu esse back-end node, há um erro, um código 401, e no corpo desse erro, uma string avisando que o password não bate com o que a gente tem em banco de dados. Lembrando que no banco de dados a gente tem uma hash, então nós não recuperamos mais esse password. Okay? Na parte de controle do usuário, não mais a sessão, nós temos aqui o cadastro, onde nós simbolizamos com a função store. Nessa função, a gente recebe da requisição que vem, no nosso caso, do front-end, um e-mail. E nós procuramos o usuário, se o usuário existe, no e-mail. Pegamos aqui o password do corpo da requisição e fazemos a descriptação. Ou seja, nós pegamos a string novamente. E então, a gente cria o usuário com na verdade, a gente chama a função de criar com o password decriptado. Deixa eu voltar aqui. No user, por causa dessa lib do Sequelize, é uma library que é para a gente conseguir usar o banco sem precisar fazer as queries na mão. Ela tem essa hook aqui, que ativa o bcrypt. O que acontece aqui? Antes de salvar o usuário final no banco de dados, a gente verifica se foi passado o password, e caso tenha o password, a gente cria uma hash com um salt. Então, a partir daqui, nós não temos mais o password do usuário. Nós temos apenas a hash dele. Agora, do ponto de vista do front-end, nós vamos ver como é que funciona esse fluxo de criptografia de senha. Aqui nós temos um front-end simples, onde tem essa página no browser, e todos os campos de senha que contenham senha, nós enviamos criptografado. Vou mostrar aqui no network como é que isso está funcionando. Tá? Vou fazer um cadastro, onde a gente tem um nome, botar um e-mail qualquer, de fruta porque é natural, vou botar uma senha, digamos 1, 2, 3. Tem um preserve log aqui para a gente poder ver. Vou enviar. Beleza. Então, aqui a gente pode ver, a gente tem uma chamada, onde a gente pede a chave pública por back-end. A gente usa essa chave pública para criptografar a mensagem. No caso, o password. O password que eu tinha digitado era 123. Após criar o usuário, a gente tem uma ficha que a gente tenta fazer o login com ele. E aqui a gente criptografou de novo. Assim, o back-end ele tem a função de descriptografar nessas rotas que contêm senha. Aqui nós temos um log. Vou aumentar aqui o terminal para nós vermos, onde a gente tem aqui o base64 do password encriptado. Ele faz a desencriptação, ele desencripta o password e depois passa pelo bcrypt para fazer a hash. Voltando aqui no browser e, por exemplo, logar nesse e-mail aqui, e-mail@e-mail. A senha dele, se eu for mudar aqui no inspeção elementos, botar no text, podemos ver que é 111. Se a gente tentar fazer login com ele, o front-end vai pedir uma chave para o back-end. O back-end vai mandar a chave.
o front vai abrir uma sessão para login. E para abrir a sessão ele manda um e-mail. E o nosso password, que no caso seria 3 uns. 111. Mas aqui ele está com hash, né? Então está encriptado. E aí o back-end consegue receber com mais segurança as senhas providas do front. Mostrando um pouco do código aqui, esse aqui é o HTML da tela de login. Tá? Ele chama esse scripts.js. E a gente tem aqui dois listeners. Um form, que é o de login, e o form de registrar, que esse aqui fica no modal. Tá? Então, quando a gente tem o evento de submit, isso em ambos, a gente pega alguns campos do formulário, e o password, ele em especial executa um método de encriptar. Esse método de encriptar aqui, ele segue algumas diretrizes cujas quais a gente precisa para encriptar alguma coisa utilizando a API do browser. A gente usa aqui a Crypto API, ela é web nativa do browser. Então, aqui, seguindo em ordem, a gente pega um encoder, abre uma stream TF8 com a mensagem, que no caso pode ser qualquer coisa, e nesse contexto é o password. A gente pega a public key do backend, pede aqui. Aqui, no import key method, a gente tem que importar uma key a partir do binário da chave pública. Então aqui a gente faz uma limpezinha com substring para tirar o main public key e o end public key. Depois aqui a gente transforma o base64 que enviaram para o front em string. E aqui a gente cria um array de bytes, que seria o mais próximo de binário. A gente pode explicar aí que é o mesmo formato do que tem na geração da chave pública no back-end. Então, a gente diz para ele que é um SPKI. A gente pega o binário, que é a nossa chave pública lá, que virou binário, né? Passa o nome do algoritmo, o tamanho de bytes, que tem que ser igual ao do back-end, o formato da hash, que é em SHA-1, e também dizer o que a gente vai fazer com ele, que no caso a gente vai encriptar, a gente vai usar essa chave encriptar. E aqui a gente, de fato, encripta a mensagem. No final, o que a gente tem que fazer é passar um array buffer, essa chave aqui não é string, ela virou um array buffer isso aqui, e a gente passa ele para um base64, para o back-end poder descriptografar depois, receber a mensagem e fazer o que ele foi proposto. Que no nosso caso aqui é cadastrar um usuário. Além disso, para ter certeza que o usuário está logado, a gente usa um JWT, tá? Que é esse cara aqui, é um session token. Quando a gente faz um login, a gente tem aqui a API de login e o back-end gera um JWT, né, que ele não é extremamente seguro, ele contém informações dentro dele, ele é fácil de ser decodificado. Então ele é simplesmente para dizer que o usuário está logado, né, as informações dentro dele não podem ser sensíveis. E aqui a gente pega ele e joga no session start, onde as outras funções da nossa aplicação front-end no browser vão ter acesso. A gente criou também aqui uma proteção de rotas, um serviço de proteção de rotas, que ele é bem simples. Ele é importado e aí ele verifica se o usuário ele tem um token de sessão. Então, se eu pegar aqui /home e jogar aqui, ele não deixa. Ele manda a gente fazer o login. Em compensação, se eu logar, ele entra. Bom, acho que abordamos boa parte do funcionamento aqui, front e back. Espero que tenhamos conseguido mostrar um pouco como é que foi a implementação da criptografia no front e back
de ponta a ponta. E é isso aí.